Fala sério, confrade, que classificação foi essa, hein? Puta, que sensacional. Que é isso? Três pilotos jovens nas três primeiras posições. Eu já vou começar colocando aqui os três que. Eu vou começar pelo fim. Os três que fizeram P1, P2, P3. Você tá vendo aí, né? Olha esse pódio. Pódio não, né? Classificação. Quem ia imaginar isso? Norris em primeiro, Sainz em segundo, Russell em terceiro. Três dos meus pilotos prediletos nas três primeiras posições. Três jovens, o Sainz não é tão jovem assim, mas ainda é uma geração que tem muitos anos na Fórmula 1. E o Norris e o Russell têm, sei lá, no mínimo mais 10, 12 anos na Fórmula 1, se não mais. Quer dizer, espetacular o Norris. Eu falei ontem, né? Se chover, pode acontecer qualquer coisa. Pega o vídeo de ontem e você vai ver que eu falei isso. E realmente começou a chover. Q1 e Q2 totalmente na chuva. No final do Q2 começou a formar um trilho. Aí eu pensei, talvez no Q3 dê para tentar um pneu slick, mais arriscado. E aí no Q3 a primeira tentativa deles foi com pneu ainda de chuva. E depois eles foram pro pneu slick, né? O primeiro que fez isso foi o Russell, né? Lógico, ele estava... Se continuasse chovendo, ele não ia cair mais do que ele já estava, né? Então ele foi lá, fez o certo, você vê que ele tem cabeça, arriscou e fez o P3 como a Williams, né? Dá licença, pode parar. Depois o Sainz, que quase não passou pro Q2, pro Q3, né? Ele ficou lá no Q2, ele passou em último no Q2, o penúltimo, não lembro agora, depois nós vamos falar sobre isso. E no Q3 chegou a rodar na primeira volta que ele pôs o slick, e depois ele, na última volta do slick, né, que ele só deu duas, ele conseguiu fazer um P2 sensacional. E o Norris, né, que tá guiando muito, o moleque é um monstro. Eu já tô para falar que o Norris é o melhor dessa geração nova. É o único, assim, parece ser o único que pode disputar com o Verstappen, né? Eu acho que o Verstappen é o melhor da nova geração, apesar de já estar há muitos anos na Fórmula 1, o Verstappen, mas aqui ele entrou muito cedo, né? Então ele é da nova geração, e assim como o Norris é da nova geração, eu acho que o Norris, eu tinha um pouco de dúvida aí entre o Norris, o Leclerc, até o Russell. Por enquanto, o Norris está se provando o melhor deles, né? A tocada dele é simplesmente espetacular. Eu sugiro que você veja essa classificação de novo, se você tiver F1 TV, na câmera on-board, né? Vê a câmera on-board das voltas na chuva do Hamilton, vê do Norris. A McLaren é um carro que tem pouco downforce, aí que está o negócio. A Ferrari tem muito downforce, né? A Williams meteu bastante downforce nesse... A Williams tem muito arrasto, ela não tem um problema de downforce, ela tem muito arrasto. Mas a McLaren é um carro que não tem downforce, tem pouco arrasto, um carro muito difícil de guiar na chuva, né? E ele foi lá e fez a pole, o Norris. Quer dizer, o moleque é um monstrinho, entendeu? Eu realmente imagino que você seja muito feliz também, porque eu acho que o Norris, por enquanto, não tem haters, né? Se Deus quiser, não vai ter também. Chega de gente que odeia as coisas, né? Vamos falar em coisa boa e espetacular. Não tem muito o que dizer, né? Vamos agora falar sobre o grid, porque acho que hoje merece uma análise mais aprofundada do grid, né? Bom, já falamos dos três primeiros, que é o Norris, o Sainz e o Russell. Aí nós vamos para o Hamilton, né? O Hamilton estava indo muito bem no Q1, no Q2. Na hora que a pista secou, o Hamilton foi entrar no box, no Q3, para trocar o pneu, para colocar um pneu de seco, que nem os outros fizeram, e ele deu um totó na entrada do box. Então ali ele já não podia ter feito isso. Foi um erro, vamos dizer assim, bizonho, né? Inclusive ele reconheceu.
Aí ele pôs o pneu, não sei se ele ficou sem confiança, ou se ele simplesmente não quis arriscar, ou se ele não teve capacidade, né? É difícil você falar que o Hamilton não teve capacidade de alguma coisa. Mas hoje aconteceu alguma coisa com ele, foi muito mal, né? Ele saiu com o pneu slick, rodou. Eu vi a câmera on board, ele, antes de rodar, ele fez duas curvas totalmente errado, já perdendo o carro, já ficou apavorado. Na terceira curva, ele já quis acelerar antes e rodou. Entendeu? Então, o Hamilton amanhã, ele tem que esquecer o que aconteceu hoje, né? Tirar isso da cabeça, não pode ficar com isso, e amanhã ele tem que correr para ganhar. Né? Porque se o Hamilton não ganhar amanhã, a chance dele de ser campeão esse ano é desse tamanho, ou quase nenhuma. Né? Mesmo o Verstappen largando lá de trás, o Verstappen vai vir para cima, ele vai recuperar muita posição. Né? Quem acha que o Verstappen não vai fazer ponto, ou vai fazer muito pouco ponto, é melhor rever seu pensamento, porque ele provavelmente vem para cima. O Verstappen tem carro para vir para cima, para vir para, sei lá, P5, P4, P3, até um pódio, entendeu? Então, o Hamilton tem que ganhar a corrida, não tem outro jeito para ele, né? Ele tem que ganhar ou ganhar. Atrás do Hamilton, o Ricardo, né? Que também não conseguiu fazer uma volta boa com pneu slick. Ficou 2 segundos e 1 atrás do Norris. Tomou 2 segundos do Norris. Quer dizer, muito ruim o Ricardo, né? Tudo bem, a posição dele de largada não é ruim, é P5, mas 2 segundos e 1 atrás do Norris, né? Que tem o mesmo carro que ele, puseram o pneu ao mesmo tempo, foram para a pista ao mesmo tempo, ele tomou 2 segundos. Então tá feia a coisa pro Ricardo. Depois Alonso também conseguiu fazer tempo com o pneu slick, mas um tempo ruim também, vai largar um décimo atrás do Ricardo. Bottas não conseguiu melhorar o tempo que ele tinha feito, assim como o Hamilton, não conseguiu melhorar o tempo que ele tinha feito com o pneu de chuva, então vai largar em sétimo. Depois Idle Stroll larga em oitavo. Idle Stroll melhor que o Vettel, mas eu esperava mais do Idle, hein? Pista molhada, é que no final secou, né? Mas se tivesse continuado molhada, Idle ia largar entre os 3 primeiros. Aí Pérez, horrível também, né? Largando em nono, 3 segundos e 3.3 atrás do Norris. Também não conseguiu fazer tempo com o pneu slick, então esse tempo dele é com o pneu de chuva, assim como Hamilton e Bottas. E o Ocon também, que também não conseguiu fazer um tempo bom com o pneu slick e vai largar em décimo. Então aí, decepções aí nos primeiros 10 colocados. O Hamilton, né? Decepção. O Ricardo, muito ruim, 2 segundos e 1 atrás do companheiro de equipe. E o Pérez, que não dá para contar com ele mesmo, né? P9 com carro que era para estar lá, se não fosse para fazer a pole, pelo menos para estar em segundo ou terceiro, no máximo. Muito ruim o Pérez também. Vamos para a segunda página. Aí a gente tem o Vettel, que também não passou pro Q3 por 1 décimo, menos de 1 décimo, acho. Se não me engano, foi menos de 1 décimo. Depois o Gasly deu muito azar, ficou puto da vida, né? Deu pancada no ralo, depois deu pancada na direção. Não adianta também, Gasly. Dar porrada nas coisas não adianta. Tem que sentar no carro, focar e fazer a volta. Né? Uma pena, porque o Gasly vinha muito bem nos treinos livres. Aí o Tsunoda, Latifi. Depois você vai ter o Leclerc, que vai largar em 15º. Por quê? O Leclerc fez Não, ele não vai largar em 15º, desculpa. Ele fez 15º tempo, né? Porque ele participou do Q1 e o Verstappen, que também trocou o P, que vai largar também em último, assim como o Leclerc, vai largar na última fila. Ele só deu uma volta, 2 voltas no Q1 e voltou, não fez tempo, nada. Depois o Raikkonen, Mick Schumacher, Giovinazzi,
Mazepin e por último Verstappen, porque não fez tempo nenhum, né? Então a última fila amanhã vai ser realmente o Leclerc e o Verstappen. O Leclerc vai largar em penúltimo, o Verstappen em último, porque os dois trocaram o P, a unidade de potência, e se não chover, o Verstappen vai ter dificuldade em passar o Leclerc, a não ser que ele passe na largada, né? Se ele fizer a primeira volta inteira atrás do Leclerc, ele vai ter depois uma certa dificuldade em ultrapassar o Leclerc, porque a Ferrari não é um carro ruim como são os carros lá de trás, né? Depois que ele ultrapassar o Leclerc, ele vai ter muito mais facilidade para ultrapassar os outros até chegar na zona de pontuação, mas ele vai ter dificuldade de passar o Leclerc, a não ser que ele ultrapasse o Leclerc na largada. Porque o Leclerc é outro que também vai se recuperar, entendeu? Então, corrida promete muito. Aliás, a Fórmula 1 esse ano está muito bacana, né? Porque além da disputa do Hamilton e do Verstappen, a gente está vendo aí vitórias, estamos vendo grids totalmente diferentes, né? Totalmente inesperados, né? Então, é isso. Vamos ver se não chove, porque tem previsão de chuva, apesar o pessoal lá está dizendo que não vai chover. Estou achando estranho. Eu consultei em 2 lugares, e desses 2 lugares dá previsão de chuva, né? Mais de 60% de previsão de chuva. Então, quer dizer, não é certo que não vai chover, né? Se chover, eu acho melhor. No mínimo aquele chove e para, que deixa a corrida muito louca, né? Bom, é isso aí. A gente se vê amanhã, então, depois da corrida. Vamos ver o que vai acontecer. Bom sábado, aproveite, se cuida. Um abraço. Tchau.